Olá, nessa aula nós vamos fazer a modelagem de uma bermudinha de alfaiataria com barra italiana e uma preguinha aqui na frente que vai ficar muito charmosa. E também você vai aprender como alterar as medidas da sua base. Eu vou usar uma base aqui que não é as medidas dessa cliente que eu vou estar desenvolvendo essa modelagem. Então vamos começar. Primeira coisa nós vamos fazer é marcar no papel o eixo, né, da nossa bermuda. Para a gente encaixar nossa base, então a gente faz aquela linha que vai servir para o eixo e para o fio. Agora eu vou copiar a minha base aqui, ó. A minha base a gente sabe que ela é de cintura alta, né? Bem no local a cintura, então eu vou deixar aqui para aproveitar ao máximo o meu papel. E é só copiar. Copiei a minha base aqui. Opa, não pegou aqui a minha lateral, vou riscar de novo. Copiada a base, agora eu vou conferir com as medidas da minha cliente. A minha cliente, ela tem 1 centímetro a menos do que essa base aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que diminuir 1 centímetro dividido por 4, porque eu tô trabalhando com a quarta parte aqui da cintura, certo? Então, 1 centímetro dividido por 4 é 0,25. Então, vou marcar aqui, vai ser só um pouquinho que eu nem preciso tirar, porque quando eu fizer a prova dessa bermuda aqui, eu já ajusto um pouquinho, né? Agora, o quadril dela é 118, vou colocar o molde assim pra mim. É 118, então esse daqui, o quadril é 110, tá com 8 centímetros a mais. Então, o que que eu faço? Eu pego os 8 centímetros a mais e vou dividir por 4, porque eu tô trabalhando com a quarta parte, né? Então, 8 centímetros dividido por 4 é igual a 2, né? 2, 4, 6, 8, 2. Eu não preciso fazer nenhum balanço aqui na do quadril, porque eu já fiz isso na minha base, na minha modelagem. Então, eu vou acrescentar os 2 centímetros que eu preciso aqui, ó, no quadril. Os 2 centímetros aqui de quadril. Vou marcar o comprimento da bermuda. Eu quero que essa bermuda fique com 50 centímetros. Bem na altura do joelho, sabe? Quando começa, quando termina ali a coxa para começar o joelho, tá bem compridinho, a bermuda mesmo. 50. Então, eu meço aqui, ó, 11 centímetros a mais do comprimento da minha base. Agora, o próximo passo é eu marcar essa barra aqui, ó. Vamos descer aqui reto na lateral, da linha do quadril para baixo. Eu vou descer reto, por quê? Porque ela é uma bermuda que fica larguinha na coxa. Ela não é uma ciclista. Se fosse uma bermuda ciclista, eu ia afunilar, né, isso aqui e medir próximo à largura do joelho dela, para essa aqui ficar mais justinha. Mas é uma bermuda que ela é larguinha embaixo. Então, eu tenho que esquadrar aqui na barra e descer da linha do quadril, mas o quadril tá aqui, que eu aumentei 2 centímetros, certo? Então, eu coloco pra lá, ó, e já desço reto na lateral. Faço a mesma coisa aqui no entrepernas, coloco o meu esquadro na barra e vou ligar até o meu gancho aqui, ó, larguinho. Agora, eu preciso ligar isso daqui até a minha linha de cintura. A minha linha de cintura, ela tá aqui, tá praticamente o tamanho certo, né, que eu falei. Então, eu preciso fazer isso aqui, ó. Só que eu não posso perder medidas aqui. Vamos ligar, vou encaixar e faço isso, ó. Ficou bem acentuado essa parte aqui do quadril, certo? Ficou dando uma quina aqui, tipo um V. Não tá bonito isso aqui, não tá harmônico. Então, eu preciso suavizar essa curva aqui. Preciso levantar ela um pouquinho mais aqui. Sair um pouquinho mais aqui em cima, ó. Pra não dar aquela quebra brusca aqui, tá? E aqui eu vou tirar o meu cos, porque vai ser uma bermuda com cos. Cos geralmente é 4,5, então eu vou marcar aqui 4,5. Marquei 4,5.
Como essa aqui é uma cliente que ela tem bastante quadril, a cinturinha fina, eu posso colocar uma pence para dar uma suavizada nessa curva. E é o que eu vou fazer, eu vou colocar uma pence aqui, ó, de 2 centímetros. Então, o que eu faço? Eu aumento, posso até colocar de 1,5 para dar uma suavizada aqui. Eu vou precisar de um pedacinho de papel bem pequenininho nesse cantinho aqui. Vou colocar assim. E vou aumentar aqui, ó, para poder eu não ficar com essa quina aqui, vou colocar uma pence. Então, vou colocar aqui uma pence de 1,5. E vou trazer, ó. Suavizou aqui, eu tenho 1,5, então a gente já sabe, né? Como a gente já fez na saia. Vou aumentar aqui, vou achar o meu meio da cintura. Vou marcar o meio. Vou descer a minha pence reta, então eu coloco aqui, ó, no esquadro, na linha do quadril, porque ele já tá esquadrado, certo? Coloco o esquadro ali e desço reta. Marco a altura da minha pence e a largura, né? Vou marcar aqui 1,5, né? 1,5, então tá 0,75 para cada lado. E marco a profundidade da minha pence. Uma pencezinha rasa, vou colocar aqui 11 centímetros, tá? 11 e fecho a pence. Agora eu vou fazer a correção da pence, né? Que é fechar aqui. Corrigir aqui. Aqui embaixo. Dou uma olhadinha. Tá certinho? Aqui embaixo. Aqui em cima eu passo a minha carretilha. Apesar que eu vou fechar isso aqui. Só corrigir pra ficar, né, a linha da cintura. Deixa eu ligar até finalzinho ali agora. Porque cresceu aqui, certo? Aqui eu preciso passar a carretilha bem no finalzinho. Marquei essa pence, né, que eu ganhei aqui. Então, eu vou tirar aqui já o meu cós, ó. Fecho ele aqui e já vou deixar fechado, porque quando eu for copiar esse cós ali, não vai ter pence, certo? Então, vou deixar aqui já cortado. Vou marcar um risquinho aqui para saber que é a lateral. Daqui a pouco a gente copia, já faz o molde dele certinho. Deixa aqui, depois a gente passa limpo. Aqui eu tô com a minha modelagem, que tem essa pencezinha, mas eu vou entrar com uma prega aqui. Aqui eu tenho as medidas exatas, né, sem margem para costura. Para fazer aqui a barra italiana, eu preciso acrescentar aqui a minha barra final. Se eu fosse fazer uma barra comum, era só eu colocar aqui, né, 3 centímetros, 2 centímetros, 4, o tanto que eu quisesse essa barra. Aqui eu vou querer uma barra italiana, então, para a barra italiana ficar bonita, ela tem que ter 3,5 ou 4 centímetros aqui de dobra. Até mais larga, por exemplo, uma barra italiana de 5, de 6 centímetros, fica bonito, mas quando ela é mais largona, fica mais bonito na calça comprida, sabe? Uma calça bem compridona, uma pantalona, e você coloca aquela barra italiana larga de 5 ou 6 centímetros, vai ficar bem bonito. Aqui, na bermuda, fica bonita de 3,5 a 4. Então, se eu quero uma barra aqui de 4 centímetros, eu tenho que colocar pelo menos 7 centímetros a mais do que o tamanho que eu preciso aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui 7 centímetros, porque eu vou passar overlock nessa barra. Se você não tem a overlock para fazer, você tem que deixar 8 centímetros, por quê? Você vai pegar o seu tecido, vai passar o ferro assim, ó, 1 centímetro, para depois dobrar para fazer a barra. Eu não vou fazer isso de 1 centímetro, eu vou só passar o overlock e costurar. Então, eu vou deixar 7 centímetros a mais. Sete centímetros a mais. Já vou cortar aqui já. Aqui no entrepernas eu já vou colocar a margem para costura. Vou colocar aqui, vou riscar agora a margem com lápis marrom. Ó. Já vou colocar aqui 1 centímetro de margem para costura, então já vou cortar aqui. Essa parte, como a gente fez aqui, ó, reta,
Como eu já falei, né, na outra calça, se é afunilada, eu tenho que dobrar e dobrar a barra para poder eu cortar, porque ela faz um chanfrado aqui para dobra. Essa barra italiana, ela é legal fazer quando a calça é reta, a boca tem que estar reta, para você fazer para ela ficar bem bonita. Depois eu explico numa calça pronta já. Mas aqui você tá fazendo a modelagem, então se ela tá bem retinha, ó, tá esquadrada aqui, tá reta, não precisa dobrar e dobrar conforme vai ficar a barra. Então é só eu cortar reta. Aqui já tá com a margem para costura, então eu vou cortar aqui esse lado já. Ó, eu saio aqui, questão aqui de nem meio centímetro, tá? Uns 2 milímetros, 3, saio um pouquinho, mesmo assim, para não ter perigo de faltar tecido ali. A minha lateral tá pronta aqui, do entrepernas. Vamos mexer aqui já no centro da bermuda. Eu não vou fazer com zíper lateral essa, eu vou fazer com braguilha, né, certinho. Então, eu tenho que medir aqui. O meu zíper eu já tirei 4 centímetros aqui de altura. Eu vou colocar aqui um zíper de 15 ou 18 centímetros, né? Eu vou trabalhar aqui com um zíper de 17, ó. 17. Se o meu zíper aqui é 17, eu vou colocar aqui 18 centímetros aqui para baixo. E vou aumentar um pouquinho essa parte aqui, ó, 1 centímetro. Por quê? Porque o lado... Vou mostrar aqui numa calça. Vamos pegar uma calça aqui. Porque aqui, ó, aquele 1 centímetro é para isso aqui, ó. Para quando eu for fazer o meu zíper, que eu entro aqui com a braguilha aqui, o petingal que a gente vai colocar aqui por dentro. Eu preciso dessa margenzinha a mais de tecido para dobra, para esse zíper não ficar assim, ó. A braguilha não ficar aqui, eu fechar ele, e a braguilha ficar muito aqui em cima, ó, do zíper, fica feio. Eu preciso ter esse tecidinho para essa entradinha, por isso que eu coloco. Então, do meu lado direito, quando eu for cortar, ele vai ter essa sobrinha de tecido aqui para eu fazer essa curvinha aqui, tá? Então, eu faço, acrescento isso aqui. Aqui eu vou acrescentar a margem de 1 centímetro, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, 1 centímetro em toda a volta. Fiz aqui 1 centímetro, 1 centímetro, então aqui eu tenho que colocar mais 1 centímetro, né? Porque ali era só a margem para costura. Tá até um pouquinho torto a minha linha aqui. Vou colocar aqui mais 1 centímetro, que é o que eu preciso pro meu zíper agora, ó. Então, aqui eu tenho essa parte pronta, depois a gente desenha o petingal e a braguilha, tá? Tô já deixando o molde já na forma de pro corte depois, já acrescentando a margem para costura. Lembrando que eu não mexi nada no lateral lá ainda, né? Fiz só o entrepernas, a parte que vai o zíper aqui na frente e a barra tá ok. Agora, eu vou mexer nessa parte aqui, que eu quero uma preguinha aqui. Então, eu tenho que definir qual que é a profundidade dessa prega que eu quero. Aí, eu vou abrir aqui, olha, nessa parte do eixo da minha perna na frente, porque aqui eu colocaria uma pence, se eu fosse fazer, mas essa pence vai sumir porque eu vou abrir aqui. E eu quero colocar um bolso aqui. Então, se eu trago essa prega muito para cá, vai ficar em cima do meu bolso. Eu posso descer com essa prega aqui, ó, no meio da minha cintura, né? Então, é o que eu vou fazer, ó. Vou marcar aqui, novamente, coloco a minha régua aqui, na minha barra e desço com essa linha aqui, aqui. E aqui agora eu vou abrir a quantidade que eu quero. Se eu abrir aqui até a linha do quadril, eu vou ter volume só nessa parte aqui. Eu não vou ganhar volume na perna. Se eu abrir ela toda até lá embaixo, eu posso aumentar ela por igual. Então, se eu colocar aqui uma prega, por exemplo, de 2 centímetros, vamos falar assim, ó, 1 centímetro, prega rasinha, né? Para cada lado aqui, eu vou ganhar tecido aqui embaixo também. Então, vamos abrir primeiramente aqui, vamos ver o resultado, o efeito que eu quero. Se eu fosse abrir só até a linha do quadril, eu teria que abrir aqui, igual a gente fez
naquela calça que a gente entrou com volume só na parte de baixo, ó. Eu abriria aqui, cortaria aqui na linha do quadril e entraria aqui, e aqui embaixo nada, só ganharia volume aqui, mas eu quero volume na perna também, porque eu vou trabalhar com um linho misto para essa bermuda, é um tecido que tem um caimento legal, essa minha cliente quer a bermuda assim mais soltinha, então eu vou descer com ela para baixo. Vou descer até lá embaixo mesmo. Aí eu posso acrescentar um pouco mais de tecido lá e um pouco menos aqui embaixo, tá? Então, vou colocar o papel aqui para fazer a emenda. Aqui, para definir o tamanho que eu quero da profundidade da minha pence, o que que eu faço? Vamos pegar os alfinetes aqui. Vou marcar, prender aqui com o alfinete, ó. Aí eu marco o meio, né? Vamos marcar aqui 4 centímetros. Deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui. Vou marcar aqui o meio 3, a princípio 3, tá? 3 e 3 pra cá, que é onde tá ela mesma. 3, 3, 6, aqui. Marco aqui, prendo aqui, tá com a distânciazinha de 6, certo? Aí, eu pego e dobro pra dar uma olhada na profundidade dessa pence. Vamos tirar esse papel aqui. Dobrei aqui, faço a mesma coisa do outro lado, ó. E eu tenho uma ideia de quanto de tecido que eu vou ter aqui. Apesar de estar solto aqui, já dá para eu ter uma ideia de profundidade de quanto de tecido que eu vou ter aqui dentro, né? Mas eu tô achando pouco, então o que que eu faço? Eu coloco uma distância maior. Aqui, a minha distância estava sendo de 6 centímetros, tá? Então, eu quero uma pence com um pouco mais de profundidade para abrir aqui, essa perna ficar um pouco mais soltinha. Eu posso colocar mais profundidade ou eu posso até mesmo, antes de fazer essa abertura que eu fiz aqui, eu posso falar assim, mas eu quero 2 pencezinhas rasa. Aí eu pego, divido aqui, antes, né, de fazer esse recorte, meço direitinho a mesma distância aqui, divido isso aqui em 3, então vai ter 1, 2, 3, né? 3 espaços aqui, vamos lá, para entender melhor, para não ficar confuso para você, ó. Eu tô com o meu molde fechado. Vamos pensar que ele tá fechado aqui. Aí, eu tenho essa partezinha aqui, ó. Eu tenho 1 centímetro aqui. Então, eu tenho que eliminar esse 1 centímetro aqui na lateral, tá? Se eu fechar aqui, ó, esse 1 centímetro eu já abro um pouquinho lá embaixo, ó. Se eu fechar, eu já ganho um pouquinho lá embaixo, né? Mas aí, eu posso eliminar esse 1 centímetro ali, ou posso jogar ele pra dentro da pence, que é o que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui, ó, a medida, tá me dando 24, certo? Então, eu vou pegar esses 24 e dividir por 3. Então, vai dar 8 centímetros. Então, eu marco aqui, ó, 8, faço um risquinho aqui, 8, né, outro risquinho aqui, e vai ter a distância aqui de 8. Aí, o que que eu faço? Aqui, pego, coloco o meu esquadro na linha do quadril, faço essa linha aqui, faço a mesma coisa aqui do lado e vou descer essa linha até lá embaixo, e vou fazer as preguinhas, 2 preguinhas aqui na frente. Faço uma aqui e faço outra aqui, 2 preguinhas rasas, para eu não ganhar tanto volume. Se eu for trabalhar com tecido mais fino, né, um tecido mais molinho, eu posso colocar uma pence um pouquinho mais funda, e até esse linho misto também, outros tecidos assim parecido com o linho misto, que tem um caimento legal, viscolinho, fica molinho, então fica legal você fazer. Aqui, como eu já dividi o meu molde, eu vou fazer com uma prega só. Então, vou colocar aqui, vou prender. A princípio, eu vou prender aqui com o alfinete. Depois eu prendo com a cola ou a fita, tá? Vou prender aqui. Eu tinha colocado uma distância de 6, né? Vou colocar uma distância aqui de 8 centímetros. 8. Vou marcar o meio aqui, que é 4. Eu preciso esquadrar aqui minha linha de quadril, para poder eu colocar ali em cima, na mesma direção, ó.
Coloco o esquadro na linha de quadril e aí eu venho. Como aqui essa pence minha, ela é bem pouquinho, ó, bem rasinha, e ela tá dividida no meio, então ficou um pouquinho para cada lado, não tem problema. Então essa é a distância que eu vou ter aqui em cima. Já vou acertar aqui a minha cintura, acertei aqui. E agora eu defino aqui embaixo se eu vou querer deixar com todo esse tecido aumentando tudo isso ou se eu vou querer um pouquinho mais estreito. Então eu vou deixar um pouquinho mais estreita aqui embaixo, não vou abrir tudo isso, porque aqui eu vou fechar, né? Vou fechar esse movimento, ela vai ganhar um pouquinho mais de tecido, mas eu não quero ela tão larga lá embaixo. Eu vou deixar, aqui tá com 8, então aqui embaixo eu vou deixar com 6 centímetros. Para isso, eu preciso esquadrar, né, a minha linha aqui certinho. Então eu vou colocar, primeiramente, o meu esquadro na minha linha de quadril, faço a linha e agora eu esquadro aqui, primeiramente para cima. E agora eu desço lá para baixo. Feito isso, agora é só colocar a distância que eu quero aqui. Vou querer 6 centímetros, então eu coloco 3 para cada lado, né, ó. Não vou querer que ela abra tanto lá. Vou querer 4. Vou colocar só uma abertura aqui de 4 centímetros, tá? Então, marco aqui 2 e 2. E vou prender a minha barra assim. Vamos prender com a fita agora, que é mais rápido. Vamos tirar esse excesso de papel aqui de trás. Acertei aqui, vou prender para tirar esse alfinete. Já já a gente vai arrumar aqui e aqui. Aqui eu preciso acrescentar a margem para costura, não preciso colocar folga, porque eu já tenho toda essa folga aqui. Vou marcar aqui, porque eu vou descer aqui 1 centímetro. Então, vou acrescentar 1 centímetro aqui de margem para costura. E aqui, vou ter que descer 1 centímetro aqui na lateral. Com essa régua mesmo, ó. Coloquei aqui a margem para costura. Aqui. Na lateral. Eu entrei um pouquinho, mas eu tenho tecido aqui, então não tem problema. Já vou cortar. Só que aqui eu preciso dar uma acertadinha aqui, porque ele deu uma subidinha. E eu tenho que conferir aqui, ó, a minha medida, né? Porque eu tenho que fazer essa barra aqui reta. Vai faltar um pouquinho aqui. Então, vamos colar. Colei aqui, vou esperar secar um pouquinho para poder eu fazer essa dobra aqui, ó. Colei. Aí a gente acerta o comprimento aqui. A minha barra é essa e essa aqui da lateral, certo? Então, agora eu vou riscar novamente. Vou riscar com a caneta, para ficar bem sabendo o que eu tô fazendo aqui, que tá bem bagunçado já, esse monte de cor, né? Mas aqui, ó, eu sei que aqui agora é a minha barra. Aí, eu vou conferir aqui a minha medida novamente, porque eu preciso de 7 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, 7 centímetros tá o meu final, então é só eu encaixar aqui, vai terminar ali, né? Eu vou cortar essa parte aqui, que eu vou dobrar aqui, ó. Vou vincar na minha mesa. Opa! Deixa eu prender aqui essa parte, vou passar um pouquinho de cola. E a modelagem é assim, é você ir testando, aprendendo a visualizar, pensar para ver se vai dar o resultado que você tá querendo. Aqui, ó, eu poderia ter deixado para cortar essa barra depois que eu fizesse essa alteração, mas essa abertura que eu quis fazer aqui, eu mudei depois, né? Eu poderia ter mexido só aqui em cima, dando volume só aqui, eu resolvi dar um pouquinho de volume na barra. Então, é só emendar um papelzinho. A gente faz todos esses testes no molde antes, né? Então, eu dobrei aqui,
vou conferir para ver se a minha quantidade de papel vai dar para eu fazer as minhas dobras. Lembra que eu falei que a parte que a barra italiana, ela precisa estar, a quantidade de tecido, ela precisa estar na mesma largura que você aqui. Vou cortar essa parte aqui da lateral, que eu já acrescentei a margem para costura, né? Vou cortar aqui agora, ó, 1 centímetro. Já estou fazendo o molde aqui, deixando ele pronto para o corte. Diferente de outros que a gente fez, né? Que a gente desenvolveu a base do molde e depois ia transferir ele para o papel, acrescentando folga de vestibilidade e margem para costura. Esse daqui eu já estou fazendo com margem para costura, ficando já no jeito de cortar. Aqui, ó, tá certinho. Aqui tá dando uma diferençazinha de questão de uns 2 milímetros, tá? 2 ou 3 milímetros aqui. Então, eu vou, para não ter perigo, né, e eu esquecer isso aqui, deixa eu passar um pouquinho de cola aqui já também, para emendar bem o meu papel. Não soltar. Eu vou acrescentar um pouquinho de papel aqui, é um tequinho, né? Esse daqui dá, ó. Vou deixar secar e daqui a pouquinho eu acerto ele aqui. Que foi um belisquinho que faltou, mas esse belisquinho, na hora que eu corto o tecido, que eu vou costurar, ele pode repuxar e dar defeito, fica feio. Tá, fiz essa parte aqui. Agora eu preciso marcar novamente o meu fio, tá? Então o meu fio, ela tava toda esquadrada certinho aqui pela barra, então eu vou marcar aqui, ó. O meu fio tá bem no meu eixo aqui, né? Então eu posso usar essa parte aqui do meio como fio, tá? Aqui é o meu fio, não mais aqui, porque aqui eu desloquei ela um pouquinho de lado. Então tá aqui centralizado. Quando eu for cortar essa bermuda no tecido, você vai ver que ela vai ter um bolso faca aqui, mas essa parte do bolso vai estar no outro módulo que eu vou falar só sobre bolsos, tá? Aqui a parte da frente tá quase pronta, né? Enquanto tá secando aqui, eu só preciso acrescentar a margem para costura aqui em cima. E eu vou colar um papelzinho aqui novamente, por quê? Porque senão eu posso esquecer, porque tá tudo com margem para costura aqui, e aí eu pego e deixo aqui só aqui em cima para eu acrescentar e eu posso esquecer. Então, para não acontecer, não correr esse risco, eu vou colar um pedacinho de papel aqui e já coloco a minha margem para costura. Feito isso, eu preciso marcar aonde vai aqui o meio da minha prega. É uma prega só, né? E eu vou trazer ela aqui, ó. Aqui e aqui. Então, eu vou fazer o piquezinho para eu saber aonde tá a minha prega, que é o meio dela. Vou fazer uma prega fêmea, que é aquela que a gente fecha, né, pra dentro. Aqui agora eu dobro novamente a minha barra aqui. Corto aqui esse tecidinho que tá sobrando. Foi bem pouquinho, mas, né, já dá diferença. Aqui tá pronto o meu molde frente, agora eu vou fazer, deixa aqui do lado, já vou copiar o meu cos frente. Meu cos frente, eu tenho que lembrar que o meu lado esquerdo do cos, né, o lado esquerdo que você veste, ele termina no tamanho certinho da calça, aqui no centro. O meu lado direito, que é a parte que fica por baixo, que vai ter essa parte aqui do petingal aqui do zíper, você tem que prestar atenção para fazer ele maior, porque a gente está fazendo uma peça com braguilha, ó. Então, geralmente, ó, ele tem
4, 5, 4,5, né? Esse daqui tá com 4,5, tá? Então, o meu cos vai ter que ser 4 centímetros a mais do que esse lado aqui normal, tá? Então, aqui, um lado, eu termino aqui, o outro lado eu termino 4 centímetros a mais. Só que quando eu for riscar aqui, eu já vou riscar com 1 centímetro de margem para costura, tá? Então, eu vou riscar aqui, ó, 5, 5, vou riscar aqui 1, que aí eu vou fazer a anotação, tá? E 1 de margem. Aqui 1 para esse lado. E agora, em toda a volta, eu vou marcar 1. Aqui, agora aqui em cima. Aqui o meu cos. Se eu tô na dúvida de onde vai ficar o fio, eu venho só, encaixo aqui, né? E eu tenho aqui também esse guia aqui, ó. Quando eu tirar aqui, eu posso riscar aqui, fio. Aí aqui eu vou fazer essa marcação. Ele já está com margem para costura, né? Todos os lados, 1 centímetro de margem. Aí eu pego e anoto aqui. Esse aqui é o cos, vou fazer um pique, eu preciso fazer esse pique aqui do lado. Porque, apesar de eu ter as anotações aqui, quando eu cortar no tecido, eu vou fazer esse pique no tecido, para eu saber que é a lateral do meu cos, tá? O fio aqui é o cos, frente, cortar 2 vezes de cada lado. E a gente sabe que quando a gente corta 2 vezes de cada lado, a gente vai cortar 1 vez de cada lado para entretela, né? Aí eu vou anotar aqui, ó. Esse daqui é o meu lado direito, o maior, né? Do que eu visto. Então, é o meu lado direito, o lado maior. E o meu lado esquerdo. E o meu lado esquerdo é esse mais curto, aonde vai o botão. O direito vai entrar aqui embaixo, certo? Então, tá aqui. Quando eu for cortar, eu corto 2 desse aqui e 2 desse outro inteiro. Então, tá aqui o meu cos da frente. Agora, eu vou fazer já a braguilha. Já vou deixar pronto. Então, eu sei que aqui, ó, medindo, né? Eu preciso fazer de 20 centímetros. Vamos marcar aqui, esquadrar aqui, ó. Aqui, retinho. Vou ver 20 centímetros, vai dar aqui, então posso esquadrar aqui, ó. Vou colocar aqui. Essa régua, ela tem vários, né, quadriculados aqui, o risco, dá pra eu seguir como esquadro. Esquadro aqui. E agora eu marco o comprimento que eu quero, que eu falei 20 centímetros, 20. E eu vou fazer o petingal, que é aquele que é dobrado. Então, ali ele tá com 9 centímetros. Pode ser 10 também, tá? 9, 9,5, vou fazer aqui com 9. E fecho aqui. Vou acrescentar mais meio centímetro, tá? Vamos fazer aqui, 9,5. Ele vai ficar assim, dobrado. E agora a gente já faz a braguilha por ele mesmo, ou risca com a régua, tanto faz. A única coisa que a gente vai mudar ali o final. Eu fiz aqui 20 centímetros, calculando com o cos. Eu tenho que dar o desconto do cos. Mas eu vou cortar aqui e depois eu vou entrar com a curvinha ali. Aí a gente já tira esse desconto. Vou fazer essa curvinha aqui. Posso usar a mão livre mesmo. O desenho da braguilha.
Modelagem é uma coisa para você fazer com calma, não pode estar estressado e sempre ir pensando e revisando, tá? Porque a gente faz vários modelos, né? Várias peças. Então você tá fazendo uma saia, no outro dia você faz um vestido, no outro dia você faz uma blusa e não é uma peça que você faz todo dia, né? Então a gente tem sempre que estar parando, pensando, é isso mesmo, conferindo para ver se não tá errado. Eu imaginei o zíper aqui, ó, descendo ele, subindo ele até aqui em cima, mas não é, é diferente do zíper invisível, né? É o zíper de braguilha. Então essa parte eu vou ter botão e o zíper vai vir daqui para baixo. Então eu vou trabalhar, eu vou comprar um zíper de 15 centímetros. Aí eu posso até comprar um zíper de 12, ó. Ele vai terminar aqui, tá? Então eu poderia descer essa aberturinha minha até aqui, a linha do quadril, ó. É legal porque se é uma bermuda que tá bem ajustadinha no quadril, para você ter esse espaço para ela entrar, né? Então eu poderia descer essa abertura minha até a linha do quadril. Mas enfim, deixei aqui, vou manter esse modelo com esse zíper curtinho. A minha braguilha vai terminar aqui. Não, eu vou descer um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Então depois eu vou corrigir esse molde aqui e vou deixar minha braguilha aqui até minha linha do quadril, tá? Que eu fiz. Então vou deixar ele aqui. Aqui eu tenho a margem para costura de meio centímetro, então ele vai vir aqui. Tá certinho, aqui vai ser só overlocado por dentro. Então, essa parte, ó, você vê que ela dá uma leve inclinadinha para acompanhar a linha da cintura, que é o que eu vou fazer aqui. Vou deixar o petingal do mesmo tamanho. Aí eu tenho que pensar que essa braguilha vai estar aqui, né? Branco no branco tá um pouquinho difícil de ver, mas ela vai ficar aqui. Esse petingal, ele vai vir aqui, ó. Ele entra aqui por baixo, né? Então, ele sobe pra cá, assim, tá? Então, eu coloco aqui a parte da dobra dele, que fica um pouquinho mais baixa do que a abertura, ó. Então, ele faz esse leve Vzinho aqui, porque é a parte que eu vou encaixar aqui na cintura. Tá certo aqui. E a parte do meu molde frente está praticamente pronto. Cos, braguilha e petingal. Depois eu entro com os passantes, que eu vou colocar aqui também. Na hora do corte a gente fala sobre o passante. Aqui eu vou fazer aquela emendinha que eu falei. O bolso, você vai aprender na aula sobre bolsos, tá? Então eu vou fazer agora a modelagem das costas dessa bermuda. Para fazer a modelagem das costas é bem simples, é só copiar a parte, né, das costas, copiar a base costas e depois conferir com as medidas. Eu vou copiar aqui. O meu comprimento aqui, eu sei que é 50, né? Então, eu vou marcar aqui 50 centímetros, mais os 7 que eu preciso da barra. Vou conferir aqui. Deixa eu pegar meu molde da frente. Ah, não posso conferir porque aqui eu já tirei a cintura, mas eu posso pegar aqui, ó, pela linha do quadril, eu vejo aqui a altura, ó. Como eu tô usando um canetão, às vezes dá diferençazinha, ó, de milímetros, porque a gente tá usando um canetão. Vai faltar um pouquinho aqui, parece. Vamos ver aqui da minha barra para baixo, quanto que deu, ó, 11 centímetros. 11 centímetros. Marcar aqui. Mais 7. Ah, faltou meio centímetros aqui para mim. Daqui a pouco eu colo aqui. Tá? Eu vou descer esquadrando aqui na minha linha do quadril, do meu quadril para baixo, até a minha barra. Depois eu vou aumentar ali a quantidade que eu preciso ali, né? E esquadrando aqui da minha barra aqui, encontrando com o meu gancho, ó. E agora eu desço. Daqui a pouquinho eu colo aqui pra gente aumentar essa barra aqui. Aqui tá o molde do tamanho da minha base. Agora eu vou deixar esse molde do tamanho da minha cliente, que eu preciso aumentar aqui 2 centímetros no quadril,
né? Porque foi 8 centímetros que a gente precisava aumentar ao todo, né? Então, foi 2 lá na frente, como eu tô trabalhando com a quarta parte do meu quadril, então você já sabe que eu preciso aumentar 2 centímetros. Então, vai ser aqui os 2 centímetros que eu preciso aumentar do tamanho dela. E aí, é só isso daqui, e eu preciso ligar até a cintura, só que a cintura dela é praticamente esse tamanho de cintura que tá aqui já. Então, para não ficar aquela curva muito profunda aqui, o que eu posso fazer? Vai dar uma diferença aqui, eu tô aumentando 2 centímetros, então seria uma diferença aqui de 2. O que eu posso fazer para suavizar aqui? Eu posso entrar 1 centímetro a mais aqui no meio, por quê? Porque essa minha cliente não é largura de quadril, mas ela tem bumbum grande. Então, eu posso entrar aqui, porque é bem fundinha ali nas costas, faz aquela curvinha, tá? Então, eu vou entrar 1 centímetro a mais aqui no meio das costas, ó. Eu vou entrar, vou pegar aqui a minha régua e vou ligar esse 1 centímetro a mais na minha linha do quadril, ó. Eu vou entrar ali 1 centímetro e vou finalizar aqui na minha linha do quadril. Entrei aqui. Aqui agora eu vou aumentar a profundidade dessa pence minha. Eu tô com uma pence aqui de 3 centímetros. Eu vou aumentar meio centímetro para cada lado, para deixar uma pence mais funda, tá? Então, meio aqui. E vou fechar essa pence, ó. Vou fechar ela. Vou conferir o tamanho aqui. 84. A cintura da minha cliente é 83, mas eu vou deixar com 84. Porque essa diferençazinha aqui, eu acerto aqui quando eu for colocar o cos. Então, 84 dividido por 4, 21. Aí, eu vou colocar aqui, ó, 21. Conferir aqui. Aí, eu já sei que eu posso, ó, eu posso até sair, entrar menos um pouquinho nessa pence aqui. Por quê? Aqui eu aumentei 2, então eu vou aumentar 2 aqui também. Que eu fico com ela suave aqui, na lateral. Aumentei por igual a minha lateral, 2 centímetros na cintura, 2 centímetros no quadril e vou descer reto, ó. Aí, quando eu fecho aqui, eu só tenho que conferir isso. Se a minha cintura, depois que eu aumentei, né? Eu entrei meio 1 centímetro aqui e aumentei a minha pence para ela ficar mais profunda. Aí eu tenho que conferir se tá dando 21, se não tá dando mais. Tá faltando aqui, quando eu dobrei, quando eu fechei a pence, ó, ela tá no lugar certinho. Eu posso diminuir ela um pouquinho, questão de milímetros, porque tá faltando meio centímetro, de novo. Aumentei 2 centímetros aqui, entrei 1 e aumentei a minha pence, tá? Então, eu aumentei a profundidade da minha pence, porque essa minha cliente, ela tem menos cintura do que o meu básico, tá? Mas para não criar aquela linha aqui, curva aqui, eu fiz a profundidade da pence porque ela tem bastante bumbum também. Então, o que eu posso fazer? Tá faltando meio centímetro, eu posso vir aqui, ó. Aqui tá certinho, uma pence de... Tá passando um pouquinho, ó. Então, eu vou fazer essa pence virar uma pence de 4. Então, eu acho o eixo da pence aqui. E vou fazer ela virar uma pence de 4. Vou marcar com vermelho pra ficar mais fácil, ó. 2 pra cá. E 2 pra cá. É um golinho só que tá, mas que na hora de eu fechar, faz a diferença aqui no tamanho da cintura dessa cliente. Ó, aí eu venho aqui, dobro na linha vermelha, agora, e vou encontrar na linha vermelha, ó. Vermelho com vermelho aqui, dobrei, e aqui eu confiro. Tá dando 21, que é o tamanho que eu preciso da minha pence, tá? Então, eu fiz isso aqui, fechei, dou uma conferida para ver se tá tudo certinho. Se eu não preciso refazer essa linha aqui. Tem que refazer aqui um pouquinho, pronto. Tá certo ali. Aqui tá o meu molde, né, na linha preta. Aqui, sem margem para costura, tá? Então, agora eu vou acrescentar margem para costura, para eu poder cortar ele. Vamos acrescentar aqui 1 centímetro aqui.
essa bermuda é uma bermuda soltinha. Eu tenho já folguinha de vestibilidade lá através daquela pence, mas eu vou colocar uma folga aqui, porque eu quero essa bermuda bem soltinha, né? Apesar de eu ter uma folguinha lá, eu vou colocar aqui ó, a margem para costura de 1 centímetro e vou colocar mais 1 centímetro de folga na parte das costas, tá? Então, eu vou colocar aqui 2 centímetros, ó, 1, 2. Melhor, se eu estou na dúvida, melhor eu colocar a mais e depois, se precisar, ó, vai ficar um pouquinho menos que 2. Se precisar, eu dou uma ajustada depois, mas melhor ficar folgadinha, principalmente por conta do tecido que eu vou trabalhar, que é um linho misto molinho. Se fosse um tecido mais encorpado, eu não colocaria tudo isso aqui de folga. Na parte que eu vou chegando próximo à cintura ali em cima, eu vou colocar só 1 centímetro de folga, tá? Essa folga eu coloquei a partir do quadril, um pouquinho a mais. Eu já vou medir aqui e mostrar pra você, ó. Aqui eu tô só com a margem pra costura, 1 centímetro. Na lateral eu coloquei 1,5, ó. 1,5. Então, eu coloquei 1 centímetro para margem para costura e meio centímetro de folga. Eu já tenho uma folga boa por conta da pence, por conta da prega que eu fiz lá na frente, então tá bom. Aqui agora eu vou marcar o meu cos que eu vou tirar, que é um cos de 4,5. Foi isso mesmo que eu tirei, vamos conferir. Na frente, 4,5, né, mais os dois vai dar 6,5, isso mesmo, 4,5. Vou riscar aqui com o lápis, ó. Esse é o meu cos que eu vou cortar 4,5. 4,5 seria aqui o desconto que eu quero pro meu cos, tá? Mas, 4,5. Mas eu já vou deixar aqui 1 centímetro para margem para costura. Então, eu vou tirar fora aqui só 3,5. Entendeu, né? Vou tirar aqui 3,5, porque eu já estou deixando 1 centímetro para margem de costura nessa cintura. Vou fechar aqui essa pence para poder eu riscar. Vou riscar assim, que depois a gente corta aqui 3,5. 3,5. Vou riscar aqui, vou fechar essa pence nessa parte aqui e vou... Tem bem curvadinho porque ela é bem funda aqui, ó. Encaixei aqui. A pence. A pence tá fechada, vamos acertar essa linha aqui da cintura. Encaixo aqui. Cadê minha carretilha? Abri aqui, faço o chanfrado aqui porque eu preciso disso aqui na minha cintura. Aqui eu estou cortando e já está com a margem para costura aqui na linha da cintura, ó. Daqui a pouco eu mexo no cos. Vamos tirar aqui já. Vou colar um pedacinho, né, que faltou aqui. Vou marcar aqui os 7 centímetros. Dobro aqui a barra. Uma bermudinha aqui com barra italiana que tá pronta, pence marcada. Aqui eu preciso fazer o pique, né, da pence, pra eu fazer no tecido. Opa, fiz o pique no preto, gente, o pique é no vermelho. Confiro que essa pence minha tá com... Em cima ela tá com 4, mas aqui ela vai estreitando, né? Faço aqui a minha marcação na linha do quadril. Preciso de um piquezinho. Vou fazer o meu cos, mas antes eu vou já marcar aqui no meu linha de quadril o meu pique, para eu não esquecer. Posso anotar aqui no molde
como eu fiz, né, todo rabiscado, não tá um molde limpo, eu posso fazer algumas anotações para eu não esquecer aqui. Aqui tá o fio, posso fazer aqui, ó, uma setinha e anotar aqui, pique, quadril, para eu não esquecer de cortar na hora. Posso fazer aqui também, ó, tá com a fita que tá meio ruimzinho de ver, mas eu posso marcar aqui, ó, piques da prega. É sempre legal você marcar todas as anotações que você precisa no seu molde para você não esquecer. Eu tenho um pique aqui no quadril, posso colocar que eu coloquei margem para costura de 1 centímetro, barra italiana, tá? Vou anotar aqui barra italiana, de 4 centímetros vai ser, tá? De 4 centímetros, a minha pence tá aqui, eu posso pegar um lápis ou a caneta e fazer um furinho aqui no final da minha pence, para eu poder marcar, né, no meu tecido, não esquecer. Final da minha pence. Agora falta só eu fazer o cos das costas, né? Então eu tenho que fechar aqui essa pence. Vou fechá-la com alfinete. Vou cortar aqui e vou cortar aqui, vou acrescentar daqui a pouquinho a margem. Aqui é o meu meio, aqui é a minha lateral, certo? Vou conferir aqui se tá o tamanho da minha cintura mesmo. Acho que eu tenho que cortar aqui que eu entrei, né? Então, o tamanho da minha cintura é aqui, ó. Tem que tirar essa parte aqui que é o meio das costas. Vou tirar essa parte aqui. Confiro aqui. Tá dando um pouquinho maior, então eu vou tirar um pouquinho ainda aqui. Deixa eu conferir aqui. Dobro aqui, fecho. Ali tá com a margem para costura, né? Posso afundar um pouquinho. Então tá, a minha cintura tá aqui. Vamos fazer o cos agora, costas. Prendo aqui. Vou copiar ele já com margem de 1 centímetro. Na lateral aqui, margem de 1 centímetro, pique aqui da lateral. Meio costas. Aqui, eu preciso que ele tenha 4,5, lembra? Eu cortei ele com 3,5, então eu tenho que marcar 4,5 mais 1 centímetro, então tem que ser 5,5. Então, eu vou aumentar aqui, ó, 2 centímetros em vez de 1, porque eu tirei 1 centímetro dele, da altura para costura, né? Da parte das costas já. Então, eu aumento 2 em vez de 1 aqui, ó. Porque no final ele vai ficar com 6,5 igual o da frente. E o fio, né, antes de eu tirar aqui, eu marco aqui, ó. Então, tá aqui o meu molde, costas, costas, já com margem para costura. A minha parte da frente, com braguilha, petingal e já o cos. Tá faltando só o passante, que a gente corta as tiras, né, no próprio fio do tecido. E a largura dele pode ser... você pode cortar a tirinha de 3 centímetros ou 4, depende da largura que você quer que ele fique no final, né? Geralmente eu corto com 3 ou 4 centímetros, que é o tradicional ali de uma calça jeans. Ela ficou uma bermuda bem na cintura, tá? Cintura alta, como a gente fala, bem na cintura mesmo. A parte do bolso, o bolso faca e o bolso embutido que vai vir aqui atrás dessa bermuda também. A gente, na parte do corte, a gente vai fazer, mas a aprender a fazer esse molde, você vai aprender na aula de bolsos, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, só deixar nos comentários e nos vemos na próxima aula.